Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Against the Ice, Contra o Gelo, filme dirigido por Peter Flint, produção dinamarquesa com distribuição da Netflix. Inclusive já está disponível no catálogo do serviço de streaming. Então temos um longa baseado nas memórias do capitão Einar Mikkelsen, explorador polar que ficou marcado pelas suas expedições à Groenlândia. Tem uma coisa quanto a conceito e ideia que me chama a atenção, que é a decisão pela língua inglesa de um filme que fala sobre a história da Dinamarca, que tem produtores dinamarqueses e que tem empresas responsáveis pelo financiamento também da Dinamarca. Se o longa tivesse lançamento nos cinemas, eu juro que entenderia, porque a língua inglesa facilita a distribuição. Só que para a adição de um catálogo, de um serviço de streaming, essa ideia não soa razoável, para falar a verdade. É uma ideia para tornar popular o nome dos envolvidos no mercado dos Estados Unidos, mas tem um custo sério, que é o custo da imersão. Então nós temos aqui uma história baseada em fatos. Perfeito, um filme que destaca muito também o drama pela sobrevivência, o que é razoável dado esse cenário de expedição polar. O filme também tem uma decisão quanto ao uso dos animais, o sofrimento, isso já vi que está causando polêmica, mas é uma decisão criativa e eu deixo o aviso de qualquer forma aqui nesse vídeo. E de verdade, eu consigo entender perfeitamente que é muito difícil você servir a história real em um filme e da mesma forma, por vezes, criar personagens interessantes para o público. Esse é um conflito que precisa ser abordado e aí cabe ao roteirista, cabe aos produtores tomar o seu conjunto de decisões. Só que eu juro para vocês, poucas vezes vi algo como Against the Ice, que praticamente despreza as duas coisas. Existe um certo alinhamento cronológico? Olha, até existe, do tipo, no dia X ocorreu isso, no dia Y ocorreu aquilo, mas o envolvimento dos personagens nesse cenário de disputa também, pegando tradição histórica e a própria análise do acontecimento, é muito frustrante. E o que fica evidente nesse filme é a falta de criatividade que acaba abrindo lacunas temporais, que começam com saltos de 10 dias para 50, para 100, até chegar a saltos de 200 dias, que é impressionante. Isso não consegue consolidar sequer uma relação e também torna bem mais difícil o acompanhamento do caso. Em 1909, o capitão Einar Mikkelsen, interpretado por Nikolaj Coster-Waldau, lidera uma expedição dinamarquesa para refutar a reivindicação dos Estados Unidos de parte da Groenlândia. Mikkelsen atravessa o gelo com Ivar Iversen, interpretado por Joe Coe, mas ambos acabam enfrentando uma série de problemas e lutam pela sobrevivência. O filme teve uma parceria para a gravação na Islândia, e eu acho que esse é o ponto alto e isso que merece ser destacado, esse cenário de gelo com o uso mínimo de CGI e tela verde. Eu penso que com isso o espectador consegue entender os desafios, consegue entender um pouco da rotina e um pouco dos graves problemas que a dupla enfrenta, porque falta tecnologia, é claro, mas falta suporte e falta apoio. A ideia da expedição é uma ideia de risco, mas que ela é justificada pela própria tradição e pela própria história da Dinamarca. Então, com isso, eu acho a decisão da língua inglesa tão conflitante e injustificável. Mas um outro problema é que a produção, que teoricamente depende apenas da interação entre Einar e Ivar, toma a opção por limitar diálogos em certas ocasiões e forçar o máximo sofrimento em uma situação extrema. E é justamente aqui que o filme, na minha opinião, acaba perdendo o interesse, acaba se tornando mais um drama de sobrevivência vazio, mais um drama de sobrevivência que sequer consegue tornar relevante a base da história real. Você tem a expedição, tudo bem, mas os saltos temporais são tão frequentes e com tão pouca inspiração que você não consegue acompanhar o que cada pessoa pensa, você não consegue acompanhar o desenvolvimento de um raciocínio e na solução que ambos acabam procurando. É uma pena. Aí essa piora do estado mental e emocional vem com uma série de clichês. O mais comum nesse caso é a alucinação. E aí você pode contra-argumentar, tá, mas é uma situação extrema, então o uso até que é aceitável. Tudo bem, é verdade, mas da forma como isso é absorvido na história de Against the Ice, especialmente em momentos decisivos, deixa a desejar mesmo. Existem duas interações diretas com CGI que geram certa distração nesse cenário de gelo, e o filme poderia muito bem escolher entre dois caminhos bem distintos, de servir a história com um docudrama ou apenas focar nessa luta pela sobrevivência.
Mas não, nada disso acontece. A montagem compromete muito, o acompanhamento sonoro não é bom e tá virando uma tradição desse tipo de produção da Netflix. Acompanhamento sonoro, olha, razoável pra medíocre. Parece realmente que a empresa se fecha numa ideia de que quanto mais filmes melhor, não interessa muito a qualidade, o público se interessa pelas novidades, o público se interessa pelas opções diferentes. Eu lamento bastante pelo resultado final, porque a ideia do longa é boa e realmente tinha potencial. Para Against the Ice eu vou dar nota 4. Mais um lançamento de começo do ano da Netflix, eu já posso falar para vocês que não é o pior original de março. Tem alguns outros aí que eu já tive a oportunidade de conferir, que eu pretendo trazer a crítica para o canal em breve, que são piores. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!